Tudo bom, galera? Estamos aqui no Judicast com mais uma entrevistada querida que aceitou nosso convite especial, né? Ela é especializada no direito previdenciário, ela atua no dia a dia dela, né? Um dia bem corrido, agenda cheia no direito previdenciário. Nós estamos aqui com a doutora Paola Asturiano. Tudo bom, doutora? Como é que vai? Tudo bem, André? Tudo bem com você, com o pessoal? Deve estar assistindo de manhã, de tarde, à noite, né? É gravado, né, doutora? Isso é muito bom. É uma honra estar aqui com você, conversar sobre direito previdenciário e sobre a nossa rotina, o dia a dia, né? Porque, como você estava dizendo anteriormente, a gente tem muito que aprender e trocar, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora, viu? Uma honra para mim estar com a doutora aqui, viu? Doutora, vamos começar então por 2019, né, a emenda constitucional, a emenda constitucional 103 de 2019, que é a famosa reforma previdenciária, né? Isso. Dá um geralzão para nós aí, né, que não sabemos, né, para o pessoal saber um pouco, né? Certo. A reforma previdenciária, né, todo mundo ainda tem medo até hoje, mesmo Sim. que ela já tenha completado 5 anos, porque ela trouxe várias mudanças significativas. E, infelizmente, a maioria das mudanças prejudiciais para o contribuinte, né? Então, a gente teve alteração em todas as regras de aposentadoria, exceto a aposentadoria da pessoa com deficiência, as demais foram todas alteradas, seja no quesito de idade ou tempo de contribuição. A gente teve mudanças significativas e prejudiciais também no caso de pensão por morte. Infelizmente, a regra de cálculo mudou, reduziu bastante o percentual, o valor que a pensionista recebe. Enfim, tem várias mudanças que a reforma trouxe e que a gente pode, aí, aos pouquinhos, trazer alguns pontos para elucidar. A questão de aposentar por tempo, por contribuição, mudou um pouco também, né? Sim, agora não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, que nós tínhamos, né? Que o homem precisava somente de 35 anos de tempo e a mulher 30 anos, independente da idade. Então, Entendi. tanto é que tem pessoas que conseguiam se aposentar com 40 anos de idade. Hoje não é mais possível isso. No lugar da aposentadoria por tempo de contribuição, veio a aposentadoria programada. Esse é um novo nome, mas é como se ela fosse uma aposentadoria por idade, tá? Porque estendeu a idade lá na frente. Mas junto com isso veio 4 regras de transição, Bacana. que servem para ser esse meio termo. Não é nem a regra antiga, nem a regra nova. Fica aí no meio, né? Esse meio termo, essa parede. E aí, cada uma dessas 4 regras de transição tem requisitos diferentes também. Mas todas elas vai ter, então, um número mínimo de idade de tempo de contribuição. O que faz com que todo mundo demore um pouquinho mais para se aposentar. Doutora, eu insisti até com você, né, da Lei Complementar 123, lá de 2006, né, que ela vem trazer o contribuinte individual e o facultativo, né? O individual seria o comerciante, né? E o facultativo é aquele que não tem renda, dono de casa, estudante, né? Mas de 20% possibilitou eles contribuírem com 11%, que exclui, inclusive, dessa regra advogados, dentistas e médicos. Essa regra aí, o benefício dos 11% daria os mesmos dos 20%, seria isso? Não são os mesmos benefícios, né? É claro que você contribuindo para o INSS, você vai ter direito a os benefícios do INSS, porque é como se fosse um seguro. Quem paga tem direito caso precise. Mas no caso específico da aposentadoria, quem contribui com a alíquota reduzida de 11%, ele vai estar limitado a uma alíquota de um salário mínimo. Então, se a vida inteira aquela pessoa contribuir só sobre 11%, ele vai ter uma aposentadoria limitada a um salário mínimo, não pode receber um valor maior. E, além disso, só se aposenta por idade, que é, no caso, mulher 62 anos e homem 65, né? Não se encaixa nessas regras de transição que a gente trouxe, que há essa possibilidade de se aposentar um pouquinho mais cedo. Então, é como se fosse uma balança, né? Você deixa de contribuir a alíquota de 20% para 11%, então reduz 9% no mês, mas você não tem os mesmos benefícios de aposentadoria que os demais contribuintes. Entendi. Então, vamos lá. Para eu conseguir me aposentar, né, a burocracia, as formalidades, demora muito, doutora?
É uma caixinha de surpresas. A gente tem sempre que fazer um requerimento administrativo antes da via judicial, caso necessário. Então, depende de muitas situações. Então, por exemplo, uma aposentadoria por idade é a mais comum, a mais fácil, porque a pessoa atingiu a idade e 15 anos de tempo de contribuição, que é o mínimo. Não vai ter muita burocracia, muita análise de documento para o INSS fazer. Então, em regra, é para ser rápido. Então, já tive concessões de menos de um mês. Tá? Agora, uma aposentadoria que tem muito tempo de contribuição, tem tempo rural, tempo urbano, reconhecimento de período especial, que é trabalhar de agentes nocivos, aí demora. Tanto a análise administrativa quanto a judicial, porque normalmente o INSS pede documentação, né? Abre exigência, que a gente fala, então é mais demorada, aí é em torno de um ano e meio, ou administrativo fora o judicial. Entendi. Aquela questão da Covid, que quem trabalhou na área da saúde, que teve à frente da Covid, tem um adicional hoje, né? De 40%, retroativo. Tem mais a ver com o direito trabalhista ou entra no previdenciário isso também? Acredito que é mais trabalhista, né? Eu sei que durante a questão previdenciária, durante a pandemia, tinha alguns benefícios que eram específicos, né, pro pessoal que estava ali à frente, os profissionais da saúde, tinha realmente já essa contribuição a mais. Mas eu acredito que é mais em relação a essa exposição aos agentes. Então vamos... Mas para fins previdenciários é possível utilizar, porque todo profissional que trabalha dentro de hospital, por exemplo, ele tem o direito à aposentadoria especial ou ao reconhecimento daquele período como especial, para converter em urbano. O que isso significa? Aumenta o tempo de contribuição. Então, é benéfico nesse sentido, né? Por conta da exposição. E, por exemplo, eu trabalho hoje na cidade, mas já trabalhei na zona rural, né? E já vou deixar uma outra questão. Como formalizar um só trabalhador rural mesmo, que trabalhou a vida inteira, como que ele prova? 15 anos, eu acho, de contribuição? O mínimo 15 anos. Rural só, né? Mas vamos lá, trabalhei 3, 4, 5 anos e hoje eu estou aqui na cidade. Isso conta? Como é que faz os cálculos? Sim. Porque quando a gente fala de tempo rural, há várias possibilidades. Tem a aposentadoria rural específica, que é, na verdade, uma aposentadoria por idade rural. Então, esse caso que precisa comprovar 15 anos seguidos trabalhados na zona rural e na data do requerimento, a pessoa ainda tem que estar trabalhando na zona rural, né? E aí tem a redução de 5 anos na idade. Então, mulher 55, homem 60 anos. Essa é uma coisa. Mas também a possibilidade de uma aposentadoria por idade híbrida, que a gente fala, que também são 15 anos, mas aí a idade é a comum, né, a urbana, no caso 62 para mulher, 65 anos para homem, mas ela é híbrida porque você, nesses 15 anos, tem uma parte urbana e uma parte rural, mas também um tipo de aposentadoria por idade. E a terceira modalidade é a aposentadoria por tempo de contribuição, né, a antiga. Que aí você pode somar tudo. Então, você pode, igual no seu exemplo, pode pedir o reconhecimento através de documentação, de testemunha desses 3 anos trabalhados no rural e somar nos demais vínculos que você tenha. Mas, doutora, por exemplo, aquela família que já é rural e já vem de gerações, o menino trabalha lá desde os seus 10 anos na roça, né? Existem muitos casos assim, né? Às vezes eles nem se aposentam até, né? Mas se eles forem atrás dos direitos dele e tal, como eles vão provar essas pessoas mais simples da roça, vamos dizer assim? A gente fala que todo e qualquer documento que tenha ali alguma relação, que tenha um endereço ali que indica que ele mora na zona rural, a profissão agricultor, né? Antigamente, certidão de nascimento, casamento, vinha a profissão, né? Dos pais, dos avós. Então, a gente utiliza como prova. Fotos, boletim escolar de escola rural, então, igreja rural, às vezes certidão de batismo, testemunha também. A gente tem que ter um indício de prova material além da testemunha. Então, tem que ter pelo menos uma documentação para utilizar a prova testemunhal. Mas é tudo isso, às vezes uma correspondência, um cadastro em alguma loja,
né? A gente faz muito declaração por escrito também, de vizinho, de conhecido, né? Para fugir um pouco só da testemunha oral ali e ficar um documento diverso. Então, há várias possibilidades. Entendi, doutora. Seguindo o roteiro, vamos para as doenças, né? Eu sei, como tributarista, né, que existe uma isenção de imposto de renda que tem uma tabela ali taxativa da Anvisa, né? Neoplasias graves, nefropatias, demência, AIDS, Parkinson, enfim, tem ali as doenças que isentam do imposto de renda. Eu sei que doenças também podem invalidar e a pessoa não pode mais trabalhar. Qual que é o processo para essa pessoa? O que ela tem que fazer para se aposentar por invalidez? Como é que funciona isso? Certo, não tem muito um roteiro certo para fazer, né? Hoje em dia, na realidade, uma outra mudança da reforma previdenciária foi a regra de cálculo da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. Então, na verdade, hoje é mais prejudicial ser aposentado por invalidez do que por auxílio-doença. Você recebe menos, o que, né, na nossa cabeça de previdenciarista não faz nenhum sentido. Porque a pessoa ela não está aposentada porque ela quer, ela está inválida e ela vai receber menos da pessoa que está também incapacitada, mas temporariamente, né? Exatamente, não faz sentido. Ela está impossibilitada, né? Sim, mas assim, não existe regra, não é assim, tenho a doença X, vou conseguir me aposentar. Não, tudo depende dos sintomas, das dificuldades do dia a dia que a pessoa tem e principalmente daquelas dificuldades estarem relacionadas ao seu trabalho. Então, sempre dou um exemplo, por exemplo, se eu sofrer um acidente e tiver que amputar uma das minhas pernas, eu não estou incapacitada para o meu trabalho, porque eu sou advogada, meu trabalho é intelectual. Certo. Então, eu estou completamente capacitada. Agora, se eu fosse dançarina profissional, eu estaria incapacitada, inválida permanentemente. É subjetivo, né? Então, é sempre relacionada a incapacidade com o seu trabalho. E eu sei, né, muito tempo atrás, enfim, a perícia, né, ela tem que ser pública para ter uma validade. Ou hoje um médico particular também serve a perícia dele? Como é que funciona para provar, né, a sua patologia ou a tua deficiência, né? Não, independente de se for posto de saúde, SUS, particular, é importante, a gente pede todos os exames médicos, né? Muitas vezes eu mando até uma cartinha pro médico indicando o que é interessante ele colocar, porque às vezes o médico não sabe o que escrever, né? Então, CID, desde quando o paciente faz tratamento, qual medicamento ele toma, quais são as dificuldades, a evolução da doença. Então, todos esses detalhes são importantes, né? Mas a gente tem uma lei de 2022 que, na verdade, é pautada mais na via administrativa, né? Porque do administrativo eles têm várias portarias, então ela está relacionada ali, mas a gente utiliza também para fins judiciais. Lá atrás, os requisitos que tem que ter um atestado médico. Então, tem que ter nome legível, assinatura, carimbo do médico, o CRM, o CID da doença, né? E todos esses detalhes. Então, a gente sempre orienta dessa forma. Mas, independente se é médico particular ou do SUS, não tem problema. Porque depois o cliente vai passar pela perícia do INSS na via administrativa e depois, se precisar da via judicial, ele passa por uma outra perícia por um médico perito nomeado pelo juízo, né? Então, assim, depende disso também. Sempre vai ter que passar por uma perícia. Tá. Pegando mais um assunto meio até analógico, né? E o caso do acidente de trabalho? Qual que é o procedimento? Como entrar? Tem o BIP, PIB, eu lembro isso da faculdade, né? Eu acho que é data do início do benefício. A gente tem várias siglas, né? Tem um monte, né? Tudo de trezinho assim, né? Isso. E o caso do acidente de trabalho, quais são as possibilidades, o que acontece, quem que remunera? Eu sei que há um tempo é o empregador, depois é a Previdência, como que funciona? No caso de empregado, independente se for acidente do trabalho ou não, ou doença, o INSS ele vai entrar a partir do 15º dia de afastamento. Então, os 14 primeiros dias é responsabilidade do empregador. Exato. No caso de acidente do trabalho, a gente tem uma diferença. Na prática, é só o nome, tá?
Tem o auxílio-doença previdenciário, que é o auxílio-doença comum, e o auxílio-doença acidentário, que é específico para acidente, né? Mas isso na prática não muda requisitos, é questão de nomenclatura do INSS, porque ele coloca como urgência, então é mais rápido o auxílio-doença acidentário, né? E aí, em caso de acidente, seja do trabalho ou não, tem que ser emitido o CAT, né? Então, se for empregado, a empresa tem que emitir o CAT, porque a gente precisa. O que é o CAT, doutora? CAT é o comunicado de acidente do trabalho. Essas siglas, né? Isso. Hoje você me falou de duas siglas, acho que é PCD, que é do PCD, LOAS. BPC, isso. Isso. Fala um pouco desse LOAS, quem tem benefício é o LOAS, né? Sim. Então, deixa eu só fechar então a questão do acidente, perdão. Sim, porque claro. daí a gente já entra em outro assunto só para não ficar pontas soltas, né? Então, assim, e para fechar, em caso de acidente, a regra de cálculo também é diferente do auxílio-doença comum. Então, ele é sempre 100% da média. E nos demais casos de auxílio-doença é 91%. Então, também, além de ser mais ágil, mais rápido, né, a análise, o benefício tem um valor maior também, tá? E só mais um detalhe que eu acho que é interessante, que as pessoas confundem bastante e nem sabem que existe. Além do auxílio-doença acidentário, a gente tem um auxílio-acidente, que é outro benefício. Ah, é? É outro benefício. Eu nunca ouvi falar, doutor. Auxílio-acidente, como o nome diz, é para quem sofreu um acidente. Aí de qualquer natureza. Pode ser um acidente doméstico, de trânsito, do trabalho. Só que o que acontece? No auxílio-doença, a pessoa está incapacitada, ela não consegue trabalhar, então ela, ao invés de receber o salário, ela recebe auxílio-doença. Sim. No lugar. Agora, o auxílio-acidente, não. A pessoa sofreu um acidente, ficou um tempo afastada, por exemplo, se recuperou e voltou a trabalhar. Só que ela não é a mesma, ela ficou com sequelas. Sejam sequelas mentais, físicas, etc. Então, ela pode receber esse auxílio-acidente, que é como se fosse uma indenização. Então, ela continua trabalhando e recebe auxílio-acidente como complemento de renda. Então, é um benefício bem bacana que pouca gente sabe e ela recebe até se aposentar. Olha só. É. Eu não sabia, doutora. Ele é bem interessante. Doutora, a questão do acidente. Muita gente imagina que se for um acidente ocorrer dentro da área de trabalho, durante o trabalho, né? Agrava muito, né? A indenização. Seria isso? Também, aí a gente pode entrar na esfera trabalhista, né? Também, e tanto fazer um acordo trabalhista ou às vezes ingressar com ação para comprovar que houve um acidente de trabalho, que às vezes não é assim facinho, né? A empresa não emite, né, o CAT, não quer, né? É porque muitas vezes a empresa não oferece, né, os equipamentos profissionais de trabalho que tem que oferecer, né? E muitas vezes é bem danoso para a empresa se não fizer tudo nos conformes, né? Sim, sim. Às vezes foge até da fiscalização, né? Então, por isso que é importante, caso tenha essa situação, que o empregado busque seus direitos aí, tanto trabalhistas quanto previdenciários. E continuando, então, para meio que exaurir dentro do meu zero conhecimento, né? Por exemplo, vamos entrar pela justiça terapêutica, no caso aí de alcoolismo, dependência química, essas pessoas são diagnosticadas, né? Não sei como que tem um diagnóstico dessa forma, mas se realmente tiver o alcoolismo, acho que é CID-F10, o dependência química acho que é F19, eles têm direito a invalidez ou alguma coisa previdenciária? Pode ter, sim, com certeza, né? Aí, mais uma vez, a gente tem que analisar o caso. Sequelas. Então, às vezes, a pessoa está no início ali daquele vício e não consegue trabalhar, está incapacitado. Depois, a longo prazo, já não é mais uma incapacidade. A lei fala que é uma deficiência. Mesmo tendo um CID considerado uma doença, a gente consegue comprovar que é uma deficiência. E o que acarreta? Pode ter direito a uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que é mais específica, também reduz aí alguns anos para se aposentar, e pode ter direito, caso não tenha renda ou baixa renda, ao benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, né, que você me perguntou, que é voltado também para as pessoas com deficiência aí de qualquer idade, de criança até mais velho, né? Então, eu tenho um caso, inclusive, de um jovem que ele tem 2 CIDs, né,
vício não só em alcoolismo, mas também em maconha, crack. E aí a gente está aí na luta para comprovar que se tornou uma deficiência. Por quê? A lei fala que deficiência é toda limitação a longo prazo que a pessoa tem, que a diferencia das demais pessoas da sociedade. No caso dele, ele tem sequelas mentais, ele não tem um raciocínio mais lógico, dificultoso, cansado, dorme muito. Então, assim, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer as atividades dele. Então, evidentemente, ele tem sequelas e ele pode ser considerado uma pessoa com deficiência por conta disso. Doutora, estamos quase chegando lá um pouco. Eu vou perguntar um pouco, vou te perguntar um pouco do seu amor por esse direito previdenciário, como que você, assim, e alguns casos práticos que você acha muito interessante, que o pessoal aí que nos assiste, né, pode esclarecer as dúvidas, inclusive procurar a doutora, porque na advocacia existe parceria, né? E você me passa muita confiança, doutora. Eu sigo você nas suas redes sociais, né? Se aparecer algum caso, eu vou indicar para a doutora. E casos práticos do teu dia a dia, que eu sei que você trabalha muito, tem várias reuniões. O que você acha que o pessoal, assim, tem mais dúvidas de tudo que te procura? Certo. Então, e conta um pouco da tua história. Sim, também. Claro. Eu acho que eu gosto muito de ler e falar sobre propósitos, sabe? Objetivos. Acho que é importante a gente sempre ter objetivos. Se você não tem objetivo, você fica perdido. Você não tem aquele ânimo de buscar aprender e melhorar cada vez mais, né? Então, eu acho que é importante ter esse fermentinho dentro de nós de pelo menos gostar do que faz, né? E eu acho que ao longo da minha trajetória o direito previdenciário me escolheu e eu acolhi e amo o que faço. Eu vejo isso, doutora. Vejo isso com clareza. Por isso até que eu pedi, né? Eu priorizo sempre a advocacia humanizada, né? Lógico que a gente tem diversas áreas do direito, pessoas que trabalham mais para empresas, é algo mais sério e tudo mais, mas eu gosto desse calor humano, eu gosto dessa advocacia de realmente entender. Então, no atendimento, lógico que eu vou fazer um monte de perguntas para a pessoa para entender a patologia, as dificuldades, como é o dia a dia, quando começou, o que ela toma, o que ela não toma mais, enfim. Mas tem por trás, né? A pessoa, ela não vai me trazer só essas angústias, ela vai comentar, às vezes, do casamento dela, dos filhos, né? Às vezes uma outra mágoa, tristeza. Então, eu acho importante a gente acolher o cliente dessa forma, e eu gosto de atuar dessa forma, de realmente ver cada caso de forma específica. Porque a gente fala, previdenciário pode ser uma advocacia de massa, de modelos, eu não gosto, eu não atuo assim. E eu sei que o meu respeito e admiro muito isso. E eu sei que o meu diferencial é esse. Porque existem muitos escritórios grandes de previdenciário que cara crachá e modelo e protocolo, não quer nem saber. Eu conheço vários, né? Sim. O André Benedetti, por exemplo, foi um ótimo advogado. A irmã dele, a Carla, eu não conheço, mas ele foi um veterano. Viajamos para o Rio de Janeiro em 97. Ficamos no mesmo hotel Glória, numa convenção que teve, né? Mas eu prezo muito e admiro muito a advocacia humanizada mesmo, né? Que trata o cliente como um ser humano ali, né? Não visa só o lucro ali, Exatamente, né? Isso aí é uma admiração. Mas a maior dúvida que aparece no escritório, doutora, para esse pessoal que está assistindo nós, maior dúvida. Você já resolve aí no... Pois é. Tem várias, né, que depende do cliente, do benefício, né? Como hoje a gente consegue atuar com todos os benefícios, pensão por morte, salário maternidade, os benefícios por incapacidade. Mas acho que o que mais tem de dúvida é a aposentadoria, né? Não só por conta das mudanças da reforma, mas a pergunta que eu mais recebo é, será que eu vou conseguir me aposentar? Quando que eu vou conseguir? A maior dúvida é essa, não tem nem o que falar, né, doutora? Aí só com uma análise mínima ali, que a gente faz pelo menos uma análise geral, inicial, para entender o histórico, e aí aqueles clientes que querem se aprofundar e efetivamente saber a data, o valor, né, as possibilidades, a gente faz um estudo mais detalhado, que é o planejamento previdenciário, né? Mas aí cada caso também depende do que o cliente quer. Para finalizar, a última pergunta, doutor, que eu vou fazer... Pode se alongar na resposta, tá? Aposentadoria
para pessoas do regime da CLT, estatutários, funcionários públicos. Dê uma explanada nisso, porque é muito interessante, eu acho. Sim. Então, a gente tem as regras gerais, que a gente fala que é o Regime Geral de Previdência, o INSS, Sim. que abrange tudo que é de iniciativa privada. Então, empresários, autônomos, empregados, segurado especial, que é o trabalhador rural, professores particulares, enfim, tudo de iniciativa privada. E nós temos os regimes próprios de previdência, que são os servidores públicos, né, de cargo efetivo. Então, o que acontece? Os municípios, estados e a União, eles têm total autonomia para aplicar e criar as próprias regras de previdência. O que significa na prática? Se o município e o estado quiser adequar as mesmas regras da reforma previdenciária, do INSS, regime geral, ele pode. Mas se ele não quiser, se ele quiser criar novas regras, ele pode. Só não pode criar um benefício novo, né, diferente. Mas eles têm autonomia em regras de aposentadoria. Então, né, aqui em Londrina a gente tem a Capsmel, no Paraná a gente tem os servidores Paraná Previdência. Cada um vai ter as suas regras específicas. Inclusive, Capsmel está em alteração em alguns por exemplo, detalhes. Jornada de trabalho CLT, né, está agora nessa 6x1 aí que querem mudar, mas é 44 horas, 8 diária, né, e 4 no sábado. E banco, são outros horários, né, estatutários, né? O regime é diferente também? Sim, é porque hoje a gente tem o servidor que ele não tem cargo efetivo, ou ele foi concursado, mas ele é CLT. Então tem também esses servidores hoje que estão no regime CLT. Né? Esses mais novos, né, teve várias mudanças. Então a gente sempre tem que analisar qual que é o regime do servidor, se é o geral ou próprio, para analisar as regras específicas, né? Agora, em relação à jornada, isso é indiferente para o previdenciário. Para o previdenciário, o que a gente precisa saber? Valor que ele recebeu no mês. A renda, seja um salário fixo, comissão, seja o autônomo que tem uma renda variável, porque é sobre esse valor da renda que vai repercutir e aplicar a alíquota. Uhum. Nossa, doutora, foi uma honra, viu? Conversar com... Eu vou te convidar outras vezes com outro advogado, porque muito interessante mesmo. Eu aprendi muito aqui, né? Eu estudei, tentei estudar um pouquinho de nada para a gente ter essa conversa, né? E para mim foi muito produtivo. Eu acredito que tem muito mais, né? O nosso tempo aqui é mais ou menos sempre esse, né? E eu só tenho a agradecer, né? Como sempre eu falo para todos os convidados, para você se apresentar aí para o público como profissional, vender teu peixe, né? Claro. Porque aqui é um bate-papo, né? Não, foi muito bom. Realmente seria bom uma rodada de vários advogados, né? De várias áreas para a gente trocar figurinhas, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, mas eu que agradeço, André, muito obrigada. Sim. Sempre muito solícito e gentil, agradeço o convite, foi muito bom. A recíproca é 100% verdadeira, viu, doutora? Viu, gente? Estamos aqui com a doutora Paola Asturiano, né? Doutora, especialista, como vocês viram, né? Expert em direito previdenciário. Né? Eu indico ela vai falar aqui para aquela câmera ali daqui a pouco as redes sociais, como você encontrar ela. E o que eu peço para vocês, é o que eu peço sempre, se curtiram, curtem, se inscrevam no nosso canal, né? Para nos ajudar a crescer e tá tendo sempre, né? Passando informações do mundo jurídico para pessoas comuns, né? Certo. Bom, vamos lá. Eu estou nas redes sociais, no @Paola Asturiano, Instagram, TikTok, é o mesmo @. Tem um canal no YouTube também, que agora está meio parado, mas vou voltar em 2025, Direito Previdenciário com a doutora Paola Asturiano, né? Então, todas essas redes têm sempre conteúdos voltados para o direito previdenciário, seja de servidores ou do regime geral, que é o INSS, e também fico à disposição para quaisquer dúvidas. Eu gosto sempre de responder perguntas, dúvidas, e fico à disposição para o que vocês precisarem. Então, galera, obrigado. Hoje finalizamos aqui, tá? Eu super indico a doutora, viu? Tamo junto, obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Tchau, tchau.